Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, justiça, os direitos reconhecidos de quem já recebeu o auxílio-doença. Você está nessa condição? Se você não sabe do que eu estou falando, não sabe da justiça, não sabe quais são os seus direitos reconhecidos, fique aqui nesse conteúdo que você vai ter muita informação relevante aqui para você. Quando nós falamos sobre reconhecimento de direitos pela justiça, para quem já recebeu o auxílio-doença do INSS, há diversos aspectos fundamentais que garantem, a proteção do segurado. A Justiça age para garantir e assegurar que esses beneficiários recebam o que lhes é devido, mesmo que o INSS tenha tomado decisões que possam parecer injustas ou incorretas. Nós vamos analisar situações aqui em que a Justiça reconhece e protege esses direitos. Um desses direitos fundamentais reconhecidos é manter o pagamento do auxílio-doença até que haja uma decisão judicial definitiva. Se o segurado teve o benefício cortado de forma inesperada e contestou essa decisão, a Justiça pode ordenar que o benefício seja restabelecido, pelo menos até que o caso seja resolvido de forma final. Olha lá, em muitos casos os juízes fazem isso, porque a família não tem condições de ficar aguardando o tempo, das fases do processo, e o juiz está convencido, através de documentação, através de perícia judicial, o direito adquirido desse segurado, então ele manda pagar o benefício antes mesmo da sentença, Isso é especialmente relevante para segurados em condições de saúde também críticas, que dependem financeiramente do auxílio para sobreviver. Caso a Justiça reconheça que o segurado tinha direito ao auxílio-doença, mas o benefício foi indevidamente cessado ou negado, o INSS será obrigado a pagar todos os valores retroativos. Isso inclui pagamentos que o benefício deveria ter recebido desde a data em que o auxílio foi interrompido ou negado, corrigidos, A conversão também do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, a Justiça pode determinar se o segurado for constatada aí uma incapacidade permanente. A Justiça pode ordenar essa conversão. Isso também vai oferecer uma segurança financeira a longo prazo para esse beneficiário, já que a aposentadoria por invalidez é um benefício de caráter mais permanente, diferente do auxílio-doença, que é temporário. Para pessoas com doenças graves como câncer, transtorno psiquiátrico severo, outras condições claramente que impossibilitam o trabalho, a Justiça pode intervir e assegurar que o INSS considere a gravidade da situação de forma mais adequada. Isso é especialmente importante em casos onde o INSS tenha negado o benefício com base numa análise superficial ou incompleta da condição médica desse segurado. É aquilo, Nós fizemos um vídeo falando sobre perícia judicial e falamos da diferença com relação à perícia do INSS. É absurdo, O que acontece no INSS, não generalizando, acredito que não sejam todos os peritos, mas a maioria é assim. E tem aqueles peritos que parece que brincam com o segurado, São atenciosos, fazem lá aquele teatro tal, e depois negam o benefício. Parece que é aquele negócio da esperança e depois dá risada, de ter feito mal para outra pessoa. A Justiça também pode proteger os segurados contra essas revisões injustas e arbitrárias realizadas pelo INSS. Por exemplo, se o segurado foi convocado por uma nova perícia de pente fino e a avaliação resultar na cessação do benefício, a Justiça pode analisar se o processo seguiu todas as regras, se as evidências médicas foram devidamente consideradas. Se for constatado que o INSS agiu de maneira irregular, o benefício é restabelecido. O segurado tem direito constitucional de se defender, apresentar provas que sustentem a sua incapacidade, pessoal. A Justiça garante esses direitos que sejam respeitados durante o processo de contestação. Além disso, o segurado ele pode contar com a ajuda também, olha lá, de advogados, e até mesmo de assistentes técnicos para fortalecer a sua argumentação contra a decisão injusta do INSS. Esses são exemplos de como a Justiça age para proteger os direitos de quem já recebeu ou continua recebendo o auxílio-doença, garantindo que decisões desfavoráveis do INSS elas possam ser revisadas se necessário
e também corrigidas, né, para proteger esse segurado. Além das proteções já mencionadas, a Justiça também desempenha um papel na defesa dos segurados por meio de diversas ações que visam garantir esses direitos fundamentais, né? A Justiça pode rever casos em que o INSS tenha negado o auxílio-doença de maneira aparentemente arbitrária ou sem análise. O segurado apresenta documentação robusta médica e ainda assim recebe o indeferimento. Os tribunais estão determinando que aconteça uma nova avaliação independente nesse contexto, tá? A Justiça não apenas valida os direitos do segurado, mas ela também vai corrigir possíveis falhas administrativas. Nós estamos vendo aí, o pente fino, principalmente no auxílio-doença, está uma média de 50%, a metade dos segurados que passam pela perícia estão tendo seus benefícios cortados. Em situações como nós falamos, né, de vulnerabilidade extrema, ausência de risco, de renda, risco de uma piora de condição de saúde por falta de tratamento, a Justiça concede a tutela de urgência. Essa decisão obriga o INSS a restabelecer o benefício temporariamente até que o processo seja analisado em detalhe. A tutela visa mitigar, né, o impacto negativo de um corte de benefício, garantindo o mínimo de estabilidade financeira enquanto o caso é resolvido. Outro ponto importante é a validação de documentação médica fornecida por profissionais da rede privada. A Justiça também faz isso. Muitas vezes o INSS dá preferência a relatórios aí da rede pública, mas a Justiça pode exigir que todos os documentos apresentados eles sejam considerados de igual valor, independente da origem. Isso é crucial, né, para que segurados que não tiveram acesso adequado, por exemplo, ao SUS, eles precisam recorrer a clínicas ou a especialistas particulares. Se o segurado está pagando o convênio, é claro que ele vai procurar um especialista, um médico do seu convênio para acompanhar o seu problema de incapacidade. Ou ele tem que ir no SUS. Ah, o INSS tem dificuldades de acertar laudos de convênio. Por quê? No convênio não são médicos? Os laudos também não são feitos por médicos? Né? Quem dera os peritos do INSS atendessem da mesma maneira que os médicos do convênio. Fica uma sugestão. A Justiça também pode impor a aplicação de critérios mais claros, objetivos para avaliação das condições de saúde do segurado. A intervenção ajuda que os processos de análise e as perícias padronizadas não prejudiquem beneficiários que têm direito ao auxílio-doença. Além disso, em casos de doença rara ou pouco compreendidas, o Judiciário ele pode exigir que especialistas da área sejam consultados. As ações de pente fino realizadas no INSS para revisar benefícios são frequentemente alvos de controle judicial. Se a Justiça considerar que o pente fino está sendo executado de forma injusta ou sem fundamentação adequada, ele pode impor restrições, impedir cortes automáticos de benefício, exigir que o INSS forneça justificativas detalhadas antes de realizar as suspensões. A Justiça oferece essa proteção, tá, pessoal? E não é de agora, já há muitos anos. E tem também condições de saúde que não melhoram ou até pioram com o tempo, como doenças degenerativas. A lei prevê que essas pessoas tenham direitos especiais e os tribunais eles estão sendo sensíveis em garantir os benefícios desses segurados nessa condição devido a essa gravidade. É fundamental que tenha uma avaliação médica adequada da condição inalterada aí do segurado, do que está acontecendo com a saúde desse segurado. Os tribunais, eles estabelecem muito as decisões através da jurisprudência, né? Que são casos semelhantes, muito parecidos, que já tiveram o julgamento. Então, eles usam essas sentenças também para fazer um parâmetro, né? Quando o Tribunal Superior decide que um determinado tipo de doença ou situação deve garantir benefício, isso cria um parâmetro que o INSS precisa seguir. Dessa forma, as condições semelhantes têm maiores chances de sucesso ao recorrerem à Justiça. Para os segurados que não têm condições de pagar advogado, pessoal,
A Defensoria Pública ela oferece suporte financeiro jurídico gratuito, tá, para pessoas de baixa renda, tá, onde as pessoas podem recorrer, mas é aquilo, né? Para você conseguir um advogado lá é difícil, porque tem muita gente atrás, a fila é grande, tá? Existem também sindicatos, ONGs, que dão suporte financeiro, vale a pena fazer uma pesquisa, tá? Muitas vezes as pessoas, o advogado cobra caro, mas é o trabalho dele. Se você precisar entrar com um recurso, se você precisar de uma defesa, se você precisar de uma contestação, é o advogado que faz, sabe? Não é assim tão simples. A pessoa estudou, né? Não é à toa que tem diploma de direito, né? Então ela tem que cobrar. O médico, por exemplo, quando você passa no médico, o médico cobra, é o trabalho dele. Você trabalha de graça? Não, né? Então é assim que funciona, cada um tem sua profissão. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveitem todos os nossos conteúdos. São conteúdos muito relevantes, com informações importantíssimas para você aí que está chegando no INSS ou para você que já está recebendo benefício. E está acontecendo muita mudança, tá? E agora em 2025 é bom ficar sabendo. Procure nossos vídeos aqui que você vai ter muito conhecimento, vai tirar muitas dúvidas e vai se tornar uma pessoa esclarecida com relação aí o que fazer e os desafios dentro do INSS. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos assim, relevantes, atualizados, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.